Professor Éder Paulinelli, nas aulas remotas. Unidade temática Números. Habilidade: resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Vamos fazer o estudo de algumas denominações. Grandeza é o que pode ser medido. Como exemplo, distância em metros, quilômetros, peso, quilo, quilograma, velocidade, metros por segundo, quilômetro por hora e etc. Razão entre duas grandezas. Tenho uma grandeza A, tenho uma grandeza B. Razão é o A sobre B, é uma fração de dois valores, de duas medidas. Proporção: igualdade entre duas razões distintas. Tenho duas grandezas de mesma natureza, A e B. Tenho duas grandezas de mesma natureza, C e D. Proporção é A sobre B de mesma natureza igual a C sobre D de mesma natureza. A igualdade de duas razões. Grandeza diretamente proporcionais. Dizemos que as grandezas A e B são diretamente proporcionais quando, aumentando a medida da grandeza a medida da grandeza B aumenta. Em consequência disso, na mesma proporção. Se 3 cadernos custam R$ 8,00, o preço de 6 cadernos custará R$ 16,00. Observe que se dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Confira a tabela. Grandeza A, grandeza B. A tabela se refere grandeza A, cadernos, e grandeza B, o custo desses cadernos. 3 cadernos custa R$ 8,00. 6 cadernos, R$ 16,00. 12 cadernos, R$ 32,00. 24 cadernos, R$ 64,00. Percebemos que a quantidade de cadernos de 3 para 6, ele dobra. Também percebemos que o valor vai também dobrar, de 8 para 16. Olha, 12 para 24 cadernos, o valor dobra. O valor gasto, R$ 32,00 para 64, eles dobram. E aí eu confirmo que eles são diretamente proporcionais. Aí as setas ficam no mesmo sentido. E para que servem as setas? Para você formar a proporção. Dando continuação, vamos ver agora grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas que são inversamente proporcionais ainda variam uma em consequência da outra e na mesma proporção. Entretanto, o aumento da medida relativa à primeira faz com que a medida relativa à segunda diminua. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros, cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Olha, eu tenho a grandeza A, grandeza B. A tabela vai identificar a grandeza A, que é o número de vasilhas, e a grandeza B, o número de litros. Olha, percebemos, eu vou usar 30 vasilhas, certo? Para encher o tanque, que cada vasilha seja de 6 litros. E aí, eu passo a usar 60 vasilhas para encher o mesmo tanque usando vasilhas de 3 litros. O que é que nós percebemos? A quantidade de vasilhas de 30 para 60 ele dobrou, certo? Mas sendo que você percebe que a quantidade de litros por vasilha ele foi pela metade. Sinal que a grandeza A ele vai ser inversamente a grandeza B. E aí as setas ficam ao contrário, para montar a proporcionalidade. Vamos para um exemplo de questão. Um automóvel está movendo-se a uma velocidade de 60 km por hora.
e percorre 240 km em determinado período de tempo. Quantos quilômetros percorrerá a uma velocidade de 90 km por hora? E aí a gente tem que perceber que as grandezas que estão aí é velocidade e a distância percorrida. E vamos aí montar a tabela, certo? E aí, montada a tabela, eu tenho velocidade como grandeza e distância como grandeza. Quando eu estou numa velocidade de 60 km por hora, eu percorro uma distância de 240 km. Se eu aumentar a velocidade para 90 km por hora, qual vai ser a distância que eu vou percorrer? E aí a gente vai ver se essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Eu vou jogar uma seta na grandeza da velocidade e vou tentar ver qual vai ser a seta da grandeza distância. Olha, se eu estou numa velocidade de 60 km por hora e eu percorro 240, se eu aumentar a velocidade, a tendência da distância percorrida é aumentar também, sinal que a seta vai estar no mesmo sentido. E aí as duas grandezas são diretamente proporcionais. E aí eu vou montar a proporção. Primeiro, da grandeza e da velocidade. E a razão dela vai ser 60 sobre 90, seguindo a seta. Igual, aí a distância. A grandeza da distância vai ser 240 sobre x, seguindo a seta. E aí eu vou desenvolver o cálculo de proporcionalidade. Para facilitar o cálculo, como eu estou trabalhando com frações, eu vou pegar a fração e simplificar. O que é simplificar? Pegar os dois valores e dividir pelo mesmo valor. E aí eu vou dividir 60 e 90 por 10. E 60 dividido por 10 e 90 dividido por 10, eu vou ter uma razão de 6 sobre 9, que vai ser igual a 240 sobre x. Dando continuação, o 6 sobre 9 também pode ser dividido por 3. E aí eu vou simplificar por 3. 6 dividido por 3 e 9 dividido por 3, que eu vou obter 2 sobre 3, igual a 240 sobre x. E aí eu não tenho mais nada para simplificar na fração. Eu vou agora fazer o cálculo, certo, de proporção. Multiplicar os meios, certo, pelos extremos. Aí vamos ter aí, ó, 2 vezes x e 3 vezes 240. Que aí eu vou ter 2 vezes x igual a 240 vezes 3. Eu vou pegar o 2, que aqui se multiplica por x, passo para o outro lado. E aí eu vou obter x igual 240 multiplicado por 3 e isso dividido por 2. E aí, para facilitar nosso cálculo, eu vou pegar o 240 dividir por 2, que aí eu vou obter x igual a 120 multiplicado por 3, que aí eu vou ter o resultado como 360 km. Aí é a resposta da questão. Vamos para a última questão como exemplo. Em uma lanchonete, seu Alcides prepara suco de morango todos os dias, em 10 minutos e utilizando 4 liquidificadores. A lanchonete consegue preparar os sucos que os clientes pedem. Para diminuir o tempo de preparo, seu Alcides dobrou o número de liquidificadores. Quanto tempo levou para que os sucos ficassem prontos com os 8 liquidificadores funcionando? Aí quem são as grandezas? Tempo e a quantidade de liquidificadores. E aí vamos montar a tabela. Montando as tabelas, eu vou ter quantidade de liquidificadores e o tempo. 4 liquidificadores eu gasto em um tempo de 10 minutos para fazer o pedido dos clientes. 8 liquidificadores, eu vou gastar que tempo? E aí, vamos ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Coloco uma seta de cima para baixo no liquidificadores e aí eu vou ver se o tempo ele é diretamente ou inversamente proporcional. Se eu tenho 4 liquidificadores, se eu gasto em 10 minutos o tempo, 8 vou aumentar ou diminuir o tempo? Vou diminuir, sinal que eles vão ser inversamente proporcionais. Montando a proporção, eu vou ter 4 sobre 8
igual a x sobre 10, porque a seta do tempo é de baixo para cima. Ó. E aí, vou desenvolver o cálculo. Eu tenho a fração 4 sobre 8, que aí eu vou simplificar dividindo os dois pelo mesmo número, e aí eu vou dividir por 4. 4 dividido por 4 e 8 dividido por 4. Eu vou obter a razão de 1 sobre 2, igual a x sobre 10. E aí tem uma proporcionalidade, eu não vou mais simplificar, que não tem mais como. E aí eu vou fazer o princípio da proporcionalidade. Eu vou pegar o x multiplicar por 2 e vou pegar o 1 multiplicar por 10. Eu vou obter 2 vezes x igual a 10 vezes 1. E aí, para facilitar o cálculo, eu pego o 2 e passo para o outro lado da igualdade. O 2 está se multiplicando quando eu parto dividindo. Aí vou ter x é igual a 1 vezes 10 dividido por 2. E aí o que é que eu faço agora? 10 sobre 2, que aí o x vai ser igual a 5 minutos. É a resposta da questão.